Olá pessoal, esse é o curso de Mecânica para Engenharia Metalúrgica da Universidade Federal do Ceará. Vamos resolver e comentar o problema 249 do livro de Estática, que diz o seguinte: um praticante de exercício começa com seu braço na posição relaxada OA, junto ao corpo dele, na qual a fita elástica, que está aqui verde, não está esticada. Ele então gira seu braço para a posição horizontal OB, dessa forma aqui, tá? Esticando a fita. Determine o momento em torno de O, que é aqui no ombro, do cidadão, devido à força F que a fita exerce sobre a mão B. Bom, aí diz para a gente que o módulo elástico da fita é K igual a 60 newtons por metro, ou seja, uma força de 60 newtons é necessária para cada metro adicional de alongamento da fita. Tá? Então, é um problema simples que pede para a gente determinar o momento da força F em torno do ponto O. Tá? Bom, antes de começar, vamos aqui definir nosso sistema de referência, x e y, com o sentido positivo dos momentos no sentido anti-horário. Tá? Para obter a força F, a gente vai precisar da elongação da fita, que eu vou chamar de x, que é igual ao comprimento da fita esticada menos o comprimento da fita relaxada, tá? O comprimento da fita esticada é esse comprimento todinho aqui, que eu estou chamando de D, E o comprimento da fita relaxada D0 é essa altura daqui para cá, Que é onde, o comprimento na situação original do problema, tá? Se a gente olhar aqui para D é a hipotenusa desse triângulo aqui, ó. Ele é a hipotenusa desse triângulo aqui, cujos catetos é 635 milímetros, e esse outro cateto aqui, que é 740, que está dado aqui, mais 635, que é o comprimento do braço do cidadão, tá? Então, observe que ele faz aqui um movimento circular, tá? Então, o comprimento do braço dele de 635 aqui é o mesmo daqui. Então, o tamanho desse cateto aqui é 1.375 milímetros. Então, uso o teorema de Pitágoras, D ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Então, o D é a raiz quadrada da soma dos quadrados dos catetos, menos o D0, 740 milímetros, para a gente obter o valor de x da elongação da fita de 0,775 metros, tá? Então, com isso, a gente pode calcular o módulo da força, Kx, 60, que é o K, vezes a elongação, 0,775, a gente obtém que a força F aplicada aqui no braço, na mão do cidadão, é igual a 46,5 newtons. Tá? Agora, para calcular o momento dessa força, nós vamos decompor a força nas direções x e y, e a soma dos momentos é igual ao momento da soma. Tá? Então, nós vamos ter um Fx e um Fy, temos que obter os braços de alavanca de cada uma delas e calcular os seus momentos e obter o momento da força F com relação ao ponto O. Tá? Então, está aqui a projeção da força F ao longo do eixo Y e ao longo do eixo X. Tá? A gente observa que a força Fx, a linha de atuação dela, passa pelo ponto O. Se ela passa pelo ponto O, o braço de alavanca é igual a zero. Então, o momento da força Fx com relação ao ponto O é zero. Tá? A gente sabe que o momento de qualquer força cuja linha de ação passa pelo centro de momentos é igual a zero. Então, com isso, o único momento que nós temos que calcular é o momento da força Fy. Tá? Então, a gente precisa obter a componente Fy, que é a projeção de F ao longo de Y, e precisamos obter o dx, que é o braço de alavanca da componente Fy da força. Tá? Então, se esse ângulo aqui é θ, o Fy é igual a F seno de θ. Tá? F seno de θ. Para obter o ângulo θ, a gente vai novamente usar esse triângulo grande que aparece aqui, tá? E a gente sabe que a tangente de θ é o cateto oposto, 1.375, dividido pelo cateto adjacente, 635, tá? Então, a gente faz a conta e o θ é 65,2 graus.
E o dx a gente já tem aqui já dado no problema, de graça, né? O braço de alavanca é 635 milímetros, tá bom? Então, substituindo aqui os valores, a gente obtém que o momento é 46,5 multiplicado pelo seno de 65,2 graus, multiplicado por 0,635 no sentido anti-horário, tá? No sentido anti-horário, ou seja, o sinal aqui é positivo, né? É um momento positivo. Fazendo a conta, a gente obtém o momento é igual a 26,8 newtons vezes metro no sentido anti-horário. Então esse é o momento, certo? Realizado, o momento exercido pela força F em torno do ponto O aqui na articulação do cotovelo do cidadão. Então é isso, até a próxima.